Fala galera, tudo certo com vocês? Para qualquer pessoa que tem interesse de investir na Bolsa de Valores, é muito importante entender pelo menos um pouco de como a nossa economia aqui no Brasil funciona. Saber o que é CDI, inflação, taxa Selic, para que servem as alterações nas taxas de juros para controlar o valor do dinheiro em nosso bolso. Hoje eu vou tentar explicar tudo isso de uma forma bem descomplicada. Meu nome é Sérgio Gadioli e você está no canal Apreendendo. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que tudo que eu vou explicar aqui é bem simples de entender. Então já tira da sua cabeça que tudo sobre economia é complicado, porque é exatamente isso que o sistema quer de você. O sistema quer que você pense que é algo difícil, que você não se interesse, e assim você se torna um alvo fácil de manipulação. Eles querem que você se interesse por Big Brother, por futebol, por novela, a famosa política do pão e circo. Fora que, independente da profissão que você escolheu, ou ainda vai escolher, tem uma coisa que eu tenho certeza que você vai ter que lidar, e essa coisa é o dinheiro. Como eu já disse aqui em outros vídeos, isso aqui que eu vou falar com vocês hoje deveria ser ensinado nas escolas, para vocês terem noção da importância desse tema para as nossas vidas. Então bora lá, comecemos pelos juros. Isso a maioria dos brasileiros conhecem bem, né? Basicamente ele é o preço pela disponibilidade temporária do dinheiro que você pega. Ou seja, quando, por exemplo, você não tem dinheiro para comprar seu carro e você vai lá e pega 20 mil reais no banco. Esse valor é o que você precisa. Ele é o valor principal. Mas o preço para esse valor de 20 mil reais ficar disponível para você é os juros que você vai ter que pagar para o banco. Colocando de forma mais simples ainda, quando você mora de aluguel, você paga o aluguel do imóvel, certo? Quando você paga um financiamento, você paga o aluguel do dinheiro que você utilizou ali. Juros, então, é como se fosse um aluguel do dinheiro. Então, quando nós falamos de taxa de juros, é esse valor do aluguel do dinheiro mais o risco que você tem de não pagar aquele valor. É o que os bancos costumam cobrar, né, da gente em cada operação. Uma taxa de juros específica. Mas bora lá, Sérgio. Quem é que controla essa taxa de juros aqui no Brasil? Ótima pergunta. Quem controla a taxa de juros aqui do Brasil é o Banco Central, mais conhecido como Bacen. Lá dentro dele tem um órgão chamado Copom, que significa Comitê de Política Monetária. Obviamente você não vai precisar saber exatamente, né, o nome dessa galera. Eu falo mais a título de curiosidade mesmo. Mas você precisa saber o que eles fazem e vai perceber a importância deles para o nosso país. O Copom é composto por 8 economistas que se reúnem 8 vezes no ano, de 8 em 8 dias. Não, tô brincando, de 45 em 45 dias. Inclusive, eles se reuniram na semana passada e eles se reúnem para definir a política monetária do nosso país, decidindo qual vai ser a taxa de juros aqui do Brasil. E é através da taxa de juros que nós controlamos a inflação. Ou seja, esses 8 caras vão decidir quanto vale esse dinheiro que você tem no bolso aí. Viu só como eles são importantes? E a maioria de vocês nem sabiam da existência deles até hoje, né? Viu, galera? Como esse canal é necessário para a sociedade? Então já se inscreve aí se você não for inscrito. E se você já for, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, para que esse tipo de conteúdo possa chegar para o maior número de pessoas. Mas vamos seguir aqui, né? Como eu falei, esse grupo se reúne de 45 em 45 dias para definir a taxa de juros daqui do Brasil. E essa taxa de juros é chamada de taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Ou seja, ela serve como base, né, para todas as outras taxas de juros praticadas no nosso país. Mas além da inflação, como posso ver a taxa Selic na minha vida? Bem, ela é utilizada na correção das restituições do imposto de renda, ela é referência para o CDI, que a gente vai falar daqui a pouco. Ela influencia na cotação do dólar, aí para você que adora ir para Disney. Enfim, ela é essencial para as nossas vidas justamente pelo que eu falei. Ela é a base para todas as outras taxas de juros daqui. Então, olhem só o poder que esses 8 economistas têm em suas mãos. Caso a inflação esteja muito alta em nosso país, eles se reúnem e decidem aumentar a taxa de juros, ou seja, aumentar a taxa Selic. Quando eles aumentam a taxa de juros, a gente não pega crédito lá no banco e o consumo acaba diminuindo. Como todo mundo passa a comprar menos, a oferta aumenta, ou seja, os mercados ficam cheios de produtos porque o pessoal não está comprando tanto. Aí o que acontece com a inflação? Diminui. Quando o preço das coisas caem,
a população volta a comprar mais, aí a oferta diminui e iniciamos um novo ciclo econômico. E é assim que a inflação é controlada com o aumento e diminuição da taxa de juros. A Selic, então, tem esse superpoder de controlar o valor do dinheiro que cada brasileiro tem no seu bolso. E por isso que as decisões do Copom, ela acelera ou retarda o processo de enriquecimento do país. Vocês precisam perceber que tudo funciona como se fosse uma cadeia. Uma coisa leva a outra. E é exatamente por isso que o Banco Central tem todo esse poder em suas mãos. Por isso que algumas políticas públicas acabam interferindo de forma direta no preço de tudo que a gente consome. Então é assim que a taxa Selic interfere diretamente na inflação. Mas a inflação, ela tem alguma taxa para a gente medir? Claro que tem. É através do IPCA. O IPCA, que significa Índice de Preços ao Consumidor, amplo, que foi criado para medir a variação de preços do mercado para o consumidor final. Ele é medido mensalmente, pelo IBGE e é o índice oficial da inflação aqui do Brasil. Aí na tela vai aparecer como se deu a inflação no ano de 2022, para vocês terem uma noção de como foi. Eu falei também que a Selic é referência para o CDI, que é o Certificado de Depósito Bancário. Mas o que seria essa taxa? Bem, ela é a taxa de empréstimo que os bancos cobram entre si. Como assim, Sérgio? Os bancos eles pedem dinheiro emprestado entre eles? Com certeza. E eles utilizam o CDI para saber qual a taxa de juros cobrar. O CDI geralmente é a taxa Selic menos 0,1%. Então essas taxas elas estão sempre bem próximas. O CDI é a base para toda a renda fixa. Ou seja, se sua carteira de investimento não está rendendo nem o CDI, você provavelmente não está fazendo um bom negócio. Isso porque o investimento mais seguro aqui do país rende pelo menos 100% do CDI. Por isso que ele é utilizado como parâmetro por todos os investidores. Para resumir então, a diferença essencial entre a Selic e o CDI é que a Selic é a taxa de juros paga ao governo, enquanto o CDI é pago a outra instituição financeira. E uma forma bem simples de você saber qual é a porcentagem está a Selic é você digitando no Google. A Selic está em quantos por cento hoje? Na data que gravei esse vídeo, a Selic está em 13,75% ao ano, ou seja, o CDI está em 13,65% ao ano. Se você investe em um CDB, por exemplo, que rende 100% do CDI, ele vai te dar um retorno de 1,13% ao mês, aproximadamente, Se você colocar R$10.000 nesse investimento, você vai ganhar por mês o valor aproximado de R$113. A taxa de juros atualmente ela está alta. Para vocês terem noção, a taxa Selic está em 13,75%, chegou a 2% durante a pandemia. Então, se você investisse esses mesmos R$10.000 no mesmo investimento, rendendo 100% do CDI nessa época, em vez de R$113 por mês, você receberia R$16 por mês. Isso é apenas para vocês terem uma base de comparação. Obviamente, existem muitos outros fatores que influenciam no equilíbrio da economia, como a taxa de impostos cobrados, o balanço entre importação e exportação, que mais? A gestão dos recursos públicos, feito pelo governo, mas a ideia desse vídeo era trazer de forma simplificada como funciona a base ali da nossa economia, para que você possa entender todos os conceitos básicos para se tornar um investidor. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, um conteúdo um pouco mais técnico, E se ficou qualquer tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.